Shalom, shalom, queridos, eu sou o Bispo Levi e esse é o segundo vídeo falando sobre o governo de Deus. E hoje nós vamos entender como o homem perdeu o governo de toda a terra, não é? E quem foi que derrubou o homem, quem foi que conseguiu dominar o homem, conquistar o homem e tomar das mãos do homem o governo de toda a terra. Eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuciosa que qualquer animal selvagem feito por Adonai. Ela disse à mulher: Deus realmente disse, você não deve comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas acerca do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse, você não deve comer dele, nem tocá-lo ou morrerá. A serpente disse à mulher: Não é verdade que vocês morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem dela, seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ao ver a mulher que a árvore era boa para alimento, de aparência agradável e desejável para dar conhecimento, pegou um dos seus frutos e comeu. Também deu ao seu marido, que estava com ela, e ele a comeu. Olha que coisa interessante. Satanás, inimigo de Deus e agora inimigo do homem, sempre trabalhou para contrariar os projetos de Deus. Sempre trabalhou para contradizer aquilo que Deus falava, aquilo que Deus dizia, aquilo que Deus disse. O objetivo de Satanás sempre foi se opor a tudo que Deus cria, a tudo que Deus faz, a tudo que Deus fala. Agora Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, coloca ele nesse mundo, dá a ele o governo de toda a terra. E agora o objetivo de Satanás é tomar esse governo, é usurpar esse governo. Ele sabia que não tinha como tomar o governo da terra se não fosse através do homem. Então, ele se toma o corpo de uma serpente, né? Se apossa daquela serpente, né? E começa a conversar com o homem para conduzir o homem ao erro, para fazer com que o homem transgredisse, fazer com que o homem desobedecesse a Deus. Esse era o objetivo de Satanás, fazer com que o homem desobedecesse a Deus. Porque se o homem desobedece a Deus, ele quebra o pacto, ele quebra a aliança. E esse era o objetivo de Satanás. Então Satanás, ele toma aquela serpente, fala com Eva, né? A Bíblia diz que Adão estava com ela nesse momento, né? E convence o homem que eles poderiam ser iguais a Deus. Convence, né? Abrindo os olhos do homem para o poder, para a glória, para a posição, né? E aí o homem, né, transgride a lei de Deus quando ele deixa de obedecer a Deus para ouvir a voz do inimigo de Deus. E o que acontece então? Qual é o desfecho de tudo isso? Quando o homem desobedece a Deus, ele come do fruto que foi proibido, não é? Ele transgride um mandamento que Deus deu a ele, não é? Ele era o gerente de toda a terra, era o governador de toda a terra, não é? Era quem dominava, quem ditava as regras de toda a terra. Ele recebia de Deus e passava para a humanidade, não é? Agora esse homem transgride o mandamento de Deus, a lei de Deus, e quebra a aliança com Deus. No momento em que ele quebra essa aliança com Deus, o poder que estava sobre ele, o domínio de toda a terra, passa a ser de quem dominou o homem. Quem foi que dominou o homem? Satanás. A partir daquele momento, Satanás se torna o senhor de toda a terra. Então ele começa a ditar as regras na terra. Ele começa a trazer a sua influência na terra. Então começam a haver os homicídios, os assassinatos, todos os tipos de transgressão contra Deus, que vai tirar a paz da humanidade, que vai trazer a pobreza, que vai trazer a ruína, que vai trazer tudo de ruim para a humanidade. Começa a acontecer quando Satanás toma o governo de toda a terra. Ele derrota o homem, não é? Ele vence o homem, fazendo o homem transgredir contra Deus, e então ele começa a impor agora o seu governo na terra. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do governo do diabo na terra.
Shalom, shalom.